Olá! Você se interessa por sexo? Você tem uma atitude positiva ou negativa sobre a sexualidade? Neste mandamento, Deus vai falar sobre sexo. Coragem! Não saia daí! Os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deus dirigida à humanidade, é uma das formas que Deus encontrou para nos fazer um grande bem. E a sexualidade é um grande dom que foi oferecido a toda a humana criatura. Por isso a sexualidade não pode ser corrompida, não pode ser adulterada. É assim que o 7º mandamento vai dizer: não cometerás adultério. A palavra adultério vem do latim adulter, que significa aquele que está do outro lado ou aquele que não está presente. E quando a sexualidade entra nos 10 mandamentos, é porque ela é uma pérola preciosa. E nós não podemos jogar essa pérola aos porcos. E para compreendermos este mandamento, nós precisamos de alguns pressupostos. E o primeiro dele é o corpo. O que é o corpo humano? Estamos aqui diante de uma escultura de Miguel Ângelo, que está na Basílica de Roma, que representa Davi nu. E os detalhes da escultura de Miguel Ângelo revelam o cuidado que ele tem com a arte sacra e representar aquela grande obra de Deus que é o corpo humano. E a partir do corpo humano, precisamos entender também o que é sexualidade e depois entendemos o que é verdadeiramente castidade e a partir da castidade entendermos a questão da fidelidade. E com a fidelidade nós vamos compreender melhor o que é o 7º mandamento e qual o grande desafio que ele traz para nós. São 4 pré-requisitos para entendermos com profundência esse 7º mandamento que vai abrir um grande horizonte na nossa vida. Temos muito que trabalhar. Vamos pensar. Pergunte a qualquer católico se ele acha que a igreja tem uma atitude positiva ou negativa com relação ao corpo humano. E você vai perceber que a maioria das respostas são de que a igreja tem uma postura negativa com o corpo. O fato da maioria das pessoas perceberem, acharem que a Igreja Católica tem uma postura negativa com o corpo é surpreendente. Isso porque a Igreja, desde o princípio, se ateve muito com o corpo. Se nós pensarmos em Jesus Cristo, que tem a sua grande expressão justamente na sua encarnação, ou seja, a novidade do cristianismo é que Deus, o Verbo, se faz carne, se faz corpo em Jesus Cristo. E não esqueçamos ainda que na liturgia católica nós comemos do corpo de Cristo e nós bebemos do seu sangue. E além disso, nós também participamos daquela esperança comum a todos da ressurreição do corpo, que se dará da mesma forma que se deu em Jesus Cristo. Ou seja, a igreja faz a experiência com o ressuscitado a partir da corporeidade. Podemos dizer que o corpo participa do cristianismo como um grande veículo, algo muito sagrado. Compreendemos então, por esse mistério, que aquilo que nós somos agora é o que nós seremos na ressurreição. Porque o cristianismo não acredita na vida após a morte.
O cristianismo não acredita em alma voando. Isso é do maniqueísmo. Isso é de outras doutrinas. Mas para o cristianismo, essa vida continua. Aquilo que Paulo vai dizer, que nós vamos experimentar em nosso corpo a glória de Deus, a glória do ressuscitado. E quando olhamos para o ressuscitado, nós já vemos ali o nosso presente e o nosso futuro. Então, segundo o cristianismo, essa vida continua. A visão cristã não é uma visão de que você usa o corpo como uma roupa e depois joga fora. Não. Mas o nosso corpo, ele entra nessa vida que é de Deus. Aquilo que Paulo vai chamar de corpos de luz. A ressurreição do corpo faz sentido na medida que nós compreendemos que Deus continuará a nos amar a partir daquilo que nós somos, seres corpóreos. Só vamos compreender o valor de Cristo se compreendermos o valor que há no nosso corpo, porque Cristo abraça a natureza humana, o corpo humano, e o leva às últimas consequências. Ao abraçar o corpo humano, Jesus Cristo vai valorar a nossa corporeidade. Quando você entra na Capela Sistina, em Roma, a parte superior, a cúpula, que foi toda pintada por Michelangelo, ele pinta lá a criação do homem, aquela imagem famosa de Deus criando, tocando Adão, e ele expressa ali todos os eventos do mistério cristão. Quando Michelangelo faz o rosto de Adão, ele o faz igual ao rosto do Cristo ressuscitado. Porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do ressuscitado. Quando Jesus Cristo aparece aos discípulos, ele aparece com as suas chagas para dizer que não é uma alma voando, para dizer que é o seu próprio corpo transformado, o seu próprio corpo elevado às últimas consequências. Nós só poderemos compreender verdadeiramente o cristianismo a partir do corpo de Cristo, a partir do corpo da igreja, a partir da visão sacramental do corpo de Cristo e a partir do nosso próprio corpo, que é uma grande dádiva de Deus. O corpo humano se coloca então no cristianismo como um lugar por excelência. É nesse sentido que o cristianismo, e ainda mais o catolicismo, vai valorizar profundamente o corpo humano. Poderíamos dizer que o cristianismo é a religião do corpo. Quando entramos em uma igreja católica, no templo, você encontra bem ao centro o crucifixo, que é uma cruz com Cristo fixo ali e quase nu, um corpo exposto. O corpo como sinal da salvação do qual Jesus Cristo trouxe para nós. Para o cristianismo, o corpo não é uma matéria inferior, o corpo não seria o túmulo da alma, como pensam os platônicos. Para o cristianismo, o corpo não é algo mau, algo ruim, como pensam os gnósticos, mas o corpo é sagrado. Por que o corpo é sagrado? Porque ele foi criado por Deus, ele é a obra-prima que saiu das mãos de Deus, não importa se é pela evolução. O corpo humano é também a imagem e semelhança de Deus. O corpo humano é assumido por Jesus Cristo, que o leva à plenitude, à ressurreição. O corpo humano, para o cristianismo, é habitado, engedrado pelo Espírito de Deus. E mais ainda, este corpo será um dia ressuscitado. Ele será transformado e entrará na presença
de Deus. Por isso, para o cristianismo, o corpo tem um lugar central. O corpo é o lugar do encontro com Deus. Deus te espera no seu corpo, porque o único vínculo que nós temos com Deus é o vínculo corpóreo, porque é a nossa própria natureza. É isso que vão dizer os teólogos da contemporaneidade, é isso que vão dizer os estudiosos hoje do cristianismo, colocando nos dias atuais o corpo como um veículo de comunicação, não só com Deus, mas com todos os seres humanos.